Bom, é sempre uma alegria voltar a esta seara de luz, de amor e de muito trabalho, né? Quando nos foi solicitado algum tema que suscitasse a energia do Natal, pensamos no perdão. Porque existe tema melhor da gente exemplificar do que o Natal, que conclama as pessoas a mudarem suas atitudes, conclama a paz, ao amor. Existe, historicamente, a informação de que realmente o nascimento do Cristo não foi em dezembro, mas independente de ser, o que importa é a psicosfera da Terra, que se transforma nessa data. Até a própria espiritualidade, nós temos mensagens que a energia do Natal facilita a espiritualidade resgatar espíritos duros, difíceis de serem convencidos a mudar de atitudes. Então, por causa da energia do planeta que se transforma em sementes de amor. A mensagem do Cristo, ela permanece no coração e na mente de todos, exacerbando-se neste momento de Natal. Isso é maravilhoso. Inclusive, coincide com as mensagens trazidas pelo livro que eu ganhei de vocês, Maria, de Nazaré, que dizem que quando Cristo estava para vir à Terra, a espiritualidade procurou trabalhar a energia do planeta. Eu achei interessante que diz lá na mensagem que as flores estariam em maior profusão, os animais leiteiros dobraram a quantidade de leite, né? Tudo porque estava se preparando a psicosfera da Terra para receber o nosso querido Mestre Jesus. Imagine que esse momento que se comemora o nascimento do Cristo, acontece coisa semelhante na Terra. Isso é fato. E aí, quando a gente pensa no perdão, eu lembro de quando criança, eu tinha um vizinho, era uma vizinhança de 3 casas de familiares, né? A mãe, viúva, com uma filha casada e filhos, mais um irmão com sua família, e numa casa à frente era outra família, outro filho casado com a sua família. E essa família, geralmente durante o ano, eles brigavam, se desentendiam. Mas não tenha dúvida, a ceia de Natal estavam todos lá se perdoando, trocando presentes, né? Eu achava aquilo interessante, mesmo criança. Brigavam o ano todo, mas no Natal estavam todos unidos. Quando eu citei isso determinada vez, alguém disse, isso é falta de vergonha. Outros disseram, que coisa, como é que a pessoa briga o ano todo? Olha, que coisa boa que a gente tem uma data para rever nossos conceitos, né, nossos comportamentos. E a vida é assim, de grão em grão a gente chega até lá. E como já dizia Lulu Santos, a humanidade caminha a passos de formiga, cadê os músicos? E sem vontade. É verdade. A humanidade caminha a passos de formiga e sem vontade. Esse Lulu Santos é um danado. E eu concordo. Mas é interessante. E quando a gente pensa em refletir sobre o perdão, a gente pode iniciar com o Velho Testamento, que reforçava que o perdão era de Deus, o perdão divino. O Novo Testamento, o perdão está mais no plano do homem. O Alcorão junta os dois. E o hinduísmo diz que o perdão é o esforço de cada indivíduo. Porque ele já tem traços dos Vedas, ou Vedas, como vocês queiram pronunciar. Os Vedas já tinham esse sentimento de que o perdão é o caminho certo para a iluminação. Inclusive, lendo um material sobre o perdão, encontrei uma matéria sobre uma monja budista que dizia que ela era uma budista. Existe uma prática havaiana em que as famílias que estão em discordância, eles se reúnem para poder aparar as arestas.
Interessante. A família e grupos de amigos. E junta-se também amigos e familiares para resolver questões que estão incomodando, para que chegue a esse denominador comum da desculpa, do perdão. E ela traz essa prática havaiana, que é conhecida por uma técnica chamada Ho'oponopono. Já ouviram falar? Hoje, com as redes sociais, fica mais fácil, né? E o que é interessante é que o mantra, né, repetido por esse grupo, promete que a gente se desfaça de energias deletérias, que a gente retome o nosso centro, que seja desculpado aquilo que nos incomoda uns com os outros. E quem é que conhece esse mantra? Você conhece? Ninguém conhece? Muito bem. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São mágicas palavras feitas para curar, fluindo com amor, só para te curar. Ho'oponopono, Ho'oponopono. É isso aí. Você disse que queria que eu cantasse aqui. Aí eu disse, eu não vou cantar com os músicos. Pois bem. Pois é, aí então a gente tem o Velho Testamento, o Novo, o hinduísmo, né? O judaísmo, inclusive, tem um dia, que é o Yom Kippur, que eles têm, é chamado Dia do Perdão. E nesse Dia do Perdão eles não se banham, comem comidas sem temperos, comidas particulares lá dele, que eu já esqueci como é o tempero, eu até li, mas esqueci. É tão ruim que eu não queimei nem mesmo. Então, eles não se banham, a alimentação é diferente. Nos dias modernos não podem ouvir aparelhos eletrônicos, nem olhar o WhatsApp, né? É tudo assim, bem anos de... exato. Bom, então essas são algumas particularidades das religiões com o perdão. Mas o que vem a ser o perdão? Como é que pode ser esse perdão? O Evangelho traz que o perdão ele pode ser nobre ou arrogante, né? Usando as minhas palavras. O nobre é aquele que você perdoa e não precisa constranger o outro, né? Você em silêncio, era um seu Paulino da vida, né? E muitos outros. E o outro é o arrogante, é aquele que diz, Eva fez, se lembra daquele dia que Eva disse isso e aquilo, mas eu perdoei. Você lembra, eu já perdoei Eva, sabe? Mesmo que ela errasse. Então, você fica começando a divulgar que você perdoou. Então, essa é uma outra forma de perdoar. Você já chegou no perdão, mas é tão constrangedor que era melhor ficar calado, perdoar por si mesmo, né? E aí a gente reflete que, além deste perdão nobre para o outro, ou constrangedor, a gente também precisa se perdoar. E como é que a gente se perdoa? A gente se perdoa tendo autocompaixão conosco mesmo, não é verdade? A gente precisa saber que estamos a caminho e que alguns erros que nós provocamos fazem parte da nossa evolução, do nosso caminho evolutivo. E, além disso, quando você descobre que errou, que fez algo que não devia ter feito, isto já é um benefício, porque você diz, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? Isso já foi um salto quântico na sua vida. Porque você reconhece que fez besteira, mas hoje não faria mais. Em relação a isso, há uma pesquisa na Itália, feito com ressonância magnética, Eva. As pessoas, os candidatos a essa experiência, elas são colocadas
num aparelho, a ressonância magnética que a gente conhece. Eles são conduzidos a lembrar de alguma ofensa. Lembrar de alguma ofensa, lembrar do seu ofensor. E depois perdoá-los. Resultado da pesquisa. Só conseguiu perdoar aquele que se colocou no lugar do ofensor. Não é legal? Veja isso na prática nossa. Quando a gente começa a justificar por que é que aquele agressor fez tal ou qual coisa. A gente chega a isso. Esse teste com essa ressonância magnética comprovou isso. É fato, é verdadeiro. E isso faz com que a gente pense e analise que se a gente se esforçar em se colocar no lugar do outro, a gente poderá perdoar. Calma, é todo mundo não. Existem agressões e ofensas tão doloridas, tão acima da nossa condição de entender, que não é possível. Não se abufelem. Um dia a gente chega lá, né? Eu até lembro que a gente até falou na empatia sobre a justiça restaurativa, né? Vocês já ouviram falar na justiça restaurativa? É colocar, digamos, aquele que roubou ou matou frente à vítima, né? Colocar o agressor frente à vítima. Aí você acha que é uma coisa assim, plim? Não. A justiça restaurativa trabalha, né, com um grupo de pessoas, assistentes sociais, psicólogos, que fazem assim várias reuniões com o agressor, né, e o ofendido. Inclusive, dos exemplos, vocês lembram que alguns anos atrás teve um sequestro de um japonesinho que o pai pagou o resgate e ainda assim o filho foi morto? A justiça restaurativa trabalhou com esse senhor e com esse rapaz que assassinou o filho. E vocês acreditam que esse pai, depois de muitas sessões, perdoou esse raptor do filme? Raptor e assassino, né? Parece uma coisa inacreditável. Mas a justiça restaurativa trabalha exatamente com o perdão. Esse pai provavelmente usou daquela estratégia que a ressonância magnética detectou, que quando a gente se coloca no lugar do ofensor, de quem provocou a agressão e a ofensa, ele consegue perdoar. E aí a gente caminhando no perdoar, eu vou aqui para os meus slides. Lembro que eu ouvindo uma palestra de Elahá, ele nos disse o seguinte: o perdão deixa de ser uma solução teológica para ser uma solução terapêutica. Como assim? Porque a solução teológica era a gente acreditar que Deus disse, está lá nos mandamentos, perdoar ao ofensor. Perdoar, essa é a lei. Mas é apenas porque, ele diz assim, é apenas porque o Papai do Céu mandou a gente perdoar. E por que ela se transforma numa solução terapêutica? O pouco que eu falei já dá para saber. Quando você perdoa, você se liberta. Quando você perdoa, diminui suas doenças. Porque quando você está remoendo a ofensa, você começa a adquirir doenças psicossomáticas, doenças inclusive espirituais, concorda? Porque o que é que você atrai com aquele pensamento de mágoa, de ódio por quem fez o mal a você? O que é que você atrai? Doenças físicas, emocionais e espirituais também.
Então ele diz isso. O perdão deixa de ser, minha gente, uma solução teológica e passa a ser uma solução terapêutica. E isto é verdade. Experimentem fazer isso que a gente melhora. Quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz no seu capítulo 10, toda aquela passagem de perdoar 70 vezes 7, e detalhe, não é 70 vezes 7, 70 vezes 7 dá 490, ou seja, eu já perdoei 490 vezes, pronto, estou livre. Não, é 490 vezes de cada ofensa, né? Ou seja, aquela insistentemente alguém que faz a mesma coisa com o outro. Aquele outro tem que perdoar 490 vezes de cada ofensa. Não é 490 vezes na encarnação. Então aí piora a coisa. E aí, deixa-me ver aqui uma coisa. O Ho'oponopono eu cantei sem precisar olhar. Eu ia trazer sobre o perdão, eu olhando um livro chamado Escultores de Almas, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Olha que coisa interessante. O Emmanuel nos traz nesse livro Escultores de Alma. Ele diz assim: tudo é perdão dentro da natureza, a fim de que a vida possa crescer e prosperar em nome do Senhor. Olhem agora. O sol perdoa o pântano que converte-a em terra proveitosa. O sol perdoa o pântano e converte-o em terra proveitosa. A árvore perdoa a tempestade que dilacera e torna a florir para a colheita farta. A colheita farta. O chão perdoa o lixo que transforma em adubo. Vocês estão vendo que tudo tira-se uma vantagem. O grão perdoa o mó que o oprime para produzir a farinha. A uva perdoa os pés que a maceram e converte em vinho medicamentoso. A massa perdoa o calor terrível do forno e enriquece e transforma o pão para a mesa. O animal perdoa o homem que o conduz ao matadouro e faz o que o alimento lhe apoie, a saúde. Nos fundamentos da vida, tudo é esquecimento do mal, com a permanente exaltação do bem. Isso nos traz que tudo na vida tem um propósito, mesmo que, como a natureza nos diz, que a gente sofra, algum mecanismo da natureza a gente pode reverter esse quadro. No livro Boa Nova, no livro Boa Nova, tem o capítulo 10, por coincidência 10 também, que no Evangelho o perdão é 10. 10, mostrando uma experiência do Cristo com os seus discípulos. Quando Jesus foi a Nazaré tentar fazer suas pregações, não foi assim bem aceito, né? Porque ele nasceu em Belém, foi durante a infância e a juventude para Nazaré, por causa daquela perseguição de Herodes, todo mundo já conhece essa história. Vai para Galiléia, mas quando ele volta para Nazaré para pregar, ninguém o considera como profeta, né? E aí ele é, assim como se diz, rechaçado pelos nazarenos. Mas Humberto de Campos traz uma passagem bem interessante sobre o perdão nesse capítulo. Quando Jesus está pregando por Nazaré, ele sofrendo essa indiferença, Pedro e Filipe procuram o mestre e diz assim: mestre, chamaram-no de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo você não se contradiria. Ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço por defender o mestre. Não obstante o calor daquelas afirmativas, né, que todos estavam dizendo algo
desagradável com o mestre, Jesus responde aos discípulos: acaso poderei colher uvas nos espinheiros? Né? Acaso, ora, os discípulos acharam que estavam fazendo um grande favor ao mestre porque o defenderam. E disseram: a gente sabe, mestre, que o senhor não ia se opor àqueles comentários, mas nós o defendemos. E aí o mestre tranquilamente disse assim: acaso poderei colher uvas nos espinheiros? De modo algum eu me empenharia em Nazaré numa contradita aos meus opositores. Ele já começou a ensinar o perdão aí aos seus discípulos. Uma outra passagem, Filipe diz assim: mestre, a verdade é que a maioria dos que compareceram às suas pregações falavam mal de vós. Olha a resposta do mestre: não será vaidade nossa exigir que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Não seria vaidade exigir que todo mundo faça elevado conceito de nossa personalidade? E aí esse capítulo é muito interessante, se vocês puderem ler. Simão Pedro diz assim: mestre, a quem as explicações da hora calavam profundamente, não devemos então utilizar as palavras enérgicas e justas, mestre? Aí o mestre diz: convém naturalmente que se diga o necessário, porém é imprescindível que não se perca tempo. Filipe volta a dizer: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, precisa acrescentar que alguns dos seus companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem. Me chamam de desordeiro, e toda a comunidade que há... Como é, meu Deus? Se os próprios irmãos nossos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um pouco e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-me, eita, olha aqui, se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Ele começa a reclamar que os colegas discípulos dele, né, começam a dizer que ele já esqueci os sinônimos aqui. É insuportável, que ele é brigão, é desordeiro. E aí ele vem reclamar o mestre das reclamações dos colegas. Aí Jesus diz: Filipe, compete esclarecer e a perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. A gente geralmente, quando começa a avaliar o comportamento dos outros, de que fulano é assim, cicrano é daquele jeito, e de que ninguém entende, de que não se faz o trabalho, será que eu já edifiquei esse reino de Deus dentro de mim, no meu interior? Aí Filipe, envergonhado, diz: é verdade que ainda não, mestre. E aí Jesus complementa: de dentro dessa realidade, podemos observar que se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que não houvesse conquistado a divina edificação. Então, quem puder ler todo esse capítulo 10, é um ensinamento maravilhoso para nós sobre o perdão, sobre o que é que a gente precisa cobrar do outro para pedir tanto perdão. Cobrar do outro o que ainda nos compete fazer. O que é então que o Mestre Jesus diria para nós quando a gente reclama e cobra do outro um perdão que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue dar? Como é que a gente, à noite, ou amanhã, ou em qualquer hora, a gente diz: perdoa-nos, Senhor, como eu perdoo aos meus devedores? Será que eu perdoo os meus devedores? Você perdoa, Marcelo, seus devedores? Pois é. Perdoa-nos, Senhor, como eu perdoo os meus devedores.
A gente precisa entender também que o perdão, ele precisa ser íntimo nosso. O perdão deve ser algo que a gente tenha compaixão por nós mesmos. Seria autocompaixão. Precisamos usar o perdão para que a gente possa conseguir se autoconhecer. Porque quando a gente faz esse autoconhecimento, a gente começa a se perdoar. Porque se a gente fica remoendo as ofensas que nos fazem, elas só nos adoecem, só nos prejudicam. O perdão é algo, então, que precisa ainda ser explorado muito. Que a gente precisa trabalhar para que não façamos como aquela parábola do servidor que foi pedir perdão de suas dívidas ao seu senhor. Ele o perdoou, mas assim que ele saiu da presença daquele que o perdoou, ele foi cobrar a um servidor menor e não o perdoou. Foi para a prisão, e quando aqueles servidores digamos assim, do rei que o perdoou, soube que ele não havia perdoado o menor, colocou-o na prisão. É uma passagem do Evangelho bem significativa. Mas então, meus irmãos, qual é a hora? Tem uns 5 minutos, né? Eu gostaria de também trazer aqui a letra de uma música que se chama Perdoa, de Cacá Rezende. Quem é que conhece os músicos? Não, tudo bem. Eu vou trazer aqui como uma mensagem sobre o perdão. Olha, a Cacá Rezende diz assim: perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, acolhe a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face do perdão. Portanto, o perdão é uma construção diária, individual, mas cuidado, não podendo perdoar, não sinta-se o último ser, aquele que não tem valor. É difícil certas ofensas, como dizia lá na experiência italiana, quando a gente se coloca no lugar do outro é fácil de perdoar, mas existem ofensas que é quase impossível de serem perdoadas. Então, que a gente possa nos esforçar a perdoar quando for possível, mas caso não consiga chegar ao perdão, lute por isso sem deixar se abater, sem remoer, sabendo que um dia você vai conseguir chegar a realizar esse sentimento. Até porque o perdão, quando é trabalhado nessa dimensão, a própria espiritualidade lhe ampara a conseguir, a realmente a ter esse comportamento de perdão. Eu acho que eu fiz o básico do básico, né? E gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui falando de um tema que é difícil para a nossa vida, que é o perdão, mas que cada um chegará lá um dia. E lembrem, estão remoendo ofensas, lembre da sua saúde mental, física
espiritual e emocional. Ok? Um abraço em todos e paz em Deus.